Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marcelo Eduardo falando. Hoje eu vou falar um pouquinho e de forma rápida com relação a um tema que eu bato e vou continuar batendo, que é a criminalização do contribuinte, né? Principalmente no meu estado, na Paraíba, infelizmente, né? Casos concretos de direito tributário, cobrança de ICMS de empresas do Simples Nacional, né? Que os empresários são executados na esfera civil, né, e respondem a um processo criminal de omissão com base no auto de infração, né? Então, assim, é uma prova muito rasteira, é uma prova que, sinceramente, eu acho suficiente para execução civil. Para um crime de omissão na esfera penal, eu acho que deveria ter um arcabouço probatório mais, como é que eu posso falar, mais rico, né? Um auto de infração em si, eu acho uma prova muito rasa, uma prova muito subjetiva para você denunciar um contribuinte por omissão, né? É um entendimento pessoal meu, né? Como Marcelo Eduardo, falo por mim e meu pensamento aqui com relação a esse tema, né? O escritório teve um desafio, né, esse ano, na verdade iniciou o ano passado. Pegamos um caso em andamento já após sentença, onde a cliente foi condenado o cliente foi condenado em primeira instância, e após muito trabalho e analisando os pontos do caso, observamos algumas questões, né? Primeiro, todo o processo que teve a denúncia de omissão nasceu, né, com base numa auto-infração. Mas esse auto-infração, que foi lavrado em maio de 2016, ele traz fatos geradores que ocorreram entre 2007 e 2010, né? Entre 2007 e 2010. E esse lapso temporal foi muito importante nesse caso. Por quê? De 2011 em diante, todas as denúncias, né, na esfera de penal, né, que pós-denúncia ocorresse o parcelamento, isso os fatos geradores que ocorreram pós-fevereiro de 2011. Né? Se o parcelamento ocorresse pós-denúncia, né, o processo correria normal. Não acarretaria a suspensão. Mas, para os fatos geradores anteriores a fevereiro de 2011, o parcelamento, independente do momento, geraria, sim, né, a suspensão, né, do processo criminal. Esse foi um dos pontos que nós atacamos, porque os fatos geradores ocorreram entre 2007 e 2010, o auto de infração foi lavrado em 2016, e um tema bem interessante, um debate bem interessante que ocorreu durante a sustentação oral, foi justamente a questão, dois pontos na verdade. Primeiro, essa questão do fato gerador ser o marco temporal da lei que deve reger sobre o ato, né? A lei que deve reger sobre o ato, isso foi um debate bem interessante. E o segundo ponto que tocamos foi justamente com relação à prescrição, a decadência desse documento, desse auto de infração, e mesmo assim, um auto de infração decaído ser aceito como prova. E na verdade foi a única prova desse processo, né? Foi o auto de infração e a prova testemunhal da auditora, né? É como chamar a delegada que faz o inquérito policial para testemunhar. Eu vejo dessa forma. Não foi produzida a prova durante a ação penal, durante o processo penal. Não foi produzido novas provas. Entendeu? Então, assim, esse tema também foi muito interessante. É a aceitação de uma prova decaída, sabe? E aí, como resposta, eu obtive de que essa temática eu poderia levantar e debater e reclamar na esfera civil e não na penal. Mas se utiliza uma prova que o Estado não poderia mais utilizar por estar decaída, como não vou questionar? Não foi visto esse ponto. O terceiro ponto foi com relação ao princípio da insignificância, né? O valor, né, do tributo devido era de R$ 5.800, mais ou menos. E para executar penalmente, aqui na Paraíba principalmente, são 10 salários mínimos, né? E na época era 9 mil, e somando os 10 salários mínimos, dava 9.500, 9.600 reais por aí. E estava abaixo do teto, né?
do que pode se executar penalmente. Então essa tese foi acatada, né? Graças a Deus obtemos resultado, né, da absolvição do cliente. Só que o fato é o seguinte, gente. Essa cliente ela foi executada na esfera civil e foi acusada na esfera penal. O mesmo processo, podendo ocorrer 2 pagamentos. O parcelamento foi feito e mesmo assim o governo do estado continua com o processo de execução. A gente teve que entrar, né, com pedido de suspensão e pedido de decadência, né, do auto de infração. E posteriormente estamos analisando o caso até de devolução do valor pago. Observamos já alguns entendimentos do STJ nesse sentido, não é? Então, assim, foi muito interessante, porque o debate com relação à súmula 24, a súmula vinculante 24, ela remete ao poder do Estado de poder ajuizar a ação e não o marco temporal com relação à lei que deve ser utilizada daquele fato gerador. Esse foi um ponto crucial nesse processo. O entendimento nesse sentido, que o lançamento em dívida ativa, ele é um start, vamos dizer assim, um start, para que o Estado possa ajuizar uma ação criminal ou civil, e não o marco temporal da lei a ser utilizada naquele fato gerador. Esse foi um tema espetacular para discutir. Então, assim, todos aqueles fatos geradores antes de fevereiro de 2011, cabe o parcelamento e a suspensão processual. Mas, não cabe. Né? Pós-denúncia, lógico. Outro ponto que eu aprendi com esse processo, gente, é o seguinte: como advogado, e digo isso abertamente, não trabalhe em processos que você não tem conhecimento. Não trabalhe em processos que você não tem conhecimento. Por quê? Você pode prejudicar seriamente seu cliente. E o direito não é seu, o direito é do seu cliente. Então essa dica vai para jovens advogados, certo? Não peguem ações de que vocês não tenham conhecimento, né? Porque, graças a Deus, a gente conseguiu reverter na segunda instância, mas poderia não ter ocorrido, né? E o cliente ser prejudicado diretamente por isso. São pontos, nesse tipo de ação, são pontos específicos, né, de quem está na militância todo dia, estudando, trabalhando com um processo desse tipo. Eu, pessoalmente, amo tributário, amo empresarial e busco trabalhar nessa área. Lógico que no escritório vai aparecer ações de direito do consumidor, direito de família, mas não peguem nada que vocês não tenham conhecimento técnico para não prejudicar o cliente e, consequentemente, prejudicar seu nome, né, e prejudicar sua carreira. Né? Então, é melhor às vezes dizer um não e repassar, como eu faço muitas vezes aqui, repasso, né, para colegas competentes que eu conheço, do que você pegar uma ação, não obter um resultado positivo e prejudicar seu cliente e, consequentemente, prejudicar seu nome, né, e seu trabalho. Tá bom? Então, assim, esse ponto é interessante, eu queria discutir com vocês, né, pós-retorno. Vou divulgar mais vídeos, prometo para vocês, tanto falando da advocacia, tanto falando com o jovem advogado, que é um tema que eu bato e vou continuar batendo, falando de direito tributário, né, vou fazer um próximo vídeo falando sobre IPTU, né, e pretendo fazer uma live falando sobre o IPTU, né, que é um imposto que muita gente paga e não tem conhecimento técnico sobre o mesmo, né, às vezes paga sem saber se deveria pagar mesmo, como em alguns casos a gente já pegou de clientes que não eram proprietários do terreno, não tinham usufruto do terreno, não tinham posse do terreno e tinham IPTU no seu nome, né? Então, assim, foi bem interessante também, acontece corriqueiramente, principalmente em inventário, quando a gente vai atrás da certidão negativa, né, do inventariante dos imóveis, aparece imóveis fantasmas, assim, que nunca teve. Mas é muito interessante, tá bom? No mais, um forte abraço a todos vocês, espero que gostem, curtam, se inscrevam e estamos apenas iniciando o trabalho. Vem muita coisa boa por aí. Forte abraço, fique com Deus.